meus queridos, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por nos conceder esta oportunidade de estarmos reunidos na sua presença. Domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo das primícias também, uma campanha especial. Louvado seja Deus por este privilégio. Pode sentar-se, meu querido, e abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, nós vamos ler do primeiro versículo ao 14º, do 1 ao 14. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Amém. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, entre os 5 primeiros, que está lá no grupo do Pentateuco, escrito pelo nosso grande irmão Moisés. Ele é uma segunda lei, ou seja, Moisés, depois de por 40 anos peregrinar com o povo, conduzindo eles à terra prometida, infelizmente este mesmo povo, tirado com mão forte do Egito através de milagres, de uma escravidão de 430 anos, e que ali eles se acomodaram
Porém, quando clamaram a Deus, Deus levanta Moisés para ser o instrumento de retirada deles dali, caminhando pelo deserto, vivendo milagres extraordinários, mas ainda acostumados com a mentira da praticidade e da zona de conforto que havia no Egito, mesmo porque também a necessidade de adaptação e até a própria resiliência que está interna em nós, e quando exigida nós vamos exercer, fazia com que os desafios do deserto ultrapassassem a fé, a confiança dos irmãos, e eles reclamavam. Estas reclamações fez com que Deus tomasse a iniciativa de não permitir que todos que saíram do deserto, saíram do Egito, entrassem na terra da promessa. Só Josué e Calebe e os nascidos, as gerações nascidas no deserto. Isto é algo muito triste. Inclusive Moisés, o povo nesta forma de querer a comodidade mentirosa, debaixo de servidão que havia no Egito, e por duvidar da possibilidade do desafio de Deus, no meio daquela situação ali que eles viviam no deserto, eles conseguiram fazer com que Moisés, o homem mais manso que havia, como Deus disse, se lermos Números 23, nós vamos ver Deus falando sobre Moisés, falando que conversava boca a boca com Moisés, que ele era um homem chamado por Deus para aquela função específica, que ele era o homem mais manso que havia na terra, naquele determinado momento, mas devido às pressões do deserto, a esta inconstância do povo, a ingratidão, por isso que eu coloquei o título de memória curta na mensagem. A ingratidão do povo fez com que eles irritassem Moisés, e quando Deus disse a ele, toca na rocha, porque não havia água, mas Deus já tinha provido em outro momento água, já tinha feito o mar vermelho tornar-se em terra seca para eles atravessarem, já tinha provido a eles carne e pão diário de melhor qualidade. Novamente blasfemam, murmuram, e Deus diz a Moisés, toca na rocha, que dali vai vir a provisão da água. Moisés, irritado, pressionado por aquela situação, por isso que o autocontrole, o domínio próprio, que inclusive está lá entre os frutos do Espírito, precisa ser sempre trabalhado dentro de nós. Nunca podemos ter a autoconfiança da suficiência, da experiência, da independência, do conhecimento, inclusive a Deus, mesmo porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje eu preciso conhecer mais a Deus do que conhecia ontem, amanhã mais do que conheci hoje. A nossa vida é progressiva, assim nós vamos rumando para o céu. Mas este povo não tinha alguma noção da situação, e Moisés se deixa levar pela pressão sofrida pelo povo. Olha, quem nós ajudamos pode também nos provocar a ira, se nós não tomamos cuidado, e aí é até um perigo, porque tudo nós atribuímos ao maligno, e realmente o maligno é maligno, ele veio roubar, matar e destruir, mas nós temos armas do céu para sermos vencedores aqui, e é muito fácil nós atribuirmos falhas, dificuldades no temperamento, no autocontrole, no caráter de Cristo que deve estar inserido dentro de nós. É muito fácil nós atribuirmos momentos de falhas ao adversário, mas aqui não. Moisés era um homem que estava intimamente ligado ao Senhor, pressionado pelo povo. Ele toca na rocha 2 vezes, a provisão veio, a água veio, porque a palavra de Deus permanece fiel. A promessa cumpre, mas houve um preço. O Senhor disse a Moisés, você não vai entrar na terra prometida.
Infelizmente, Moisés não entrou na terra prometida. E o que Deuteronômio nos traz? Nos últimos momentos da sua vida, quando o povo, nascido no deserto, com Josué e Calebe, escolhidos por Deus para serem os condutores do povo, no final da jornada, na entrada da terra, na conquista da vitória, Moisés convoca toda esta geração e traz a eles, diríamos assim, um resumo de toda a história do povo durante aqueles 40 anos. Uma saga extraordinária, extremamente atual. Então ele começa a discorrer toda a história para que aquela geração tivesse confiança no que Deus havia feito aos pais e a eles no deserto, não se esquecessem quando conquistassem a vitória, como nós nos esquecemos das dificuldades de ontem, como também nos esquecemos da misericórdia de Deus conosco ontem. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Mas nós somos seduzidos pelo sistema e pelas pressões que sofremos. Como eu disse ontem, no mundo teremos aflições, Jesus nos disse. Não estamos isentos de decepções. E no calor das situações, às vezes nós não trazemos à memória o que Deus fez e nos tornamos presa do adversário. O que acontece? Moisés, ele quer que aquele povo tenha a consciência, inclusive das falhas cometidas pelos pais e avós. Moisés não escondeu nada deles, até de uma maneira protetiva. Às vezes nós queremos esconder algumas dificuldades, inclusive, principalmente dos nossos filhos, e não preparamos os mesmos para a vida. Nós queremos colocá-los numa redoma, protegê-los. Às vezes o guri cresceu, aqui diz o piá, já é um homem formado, mas o pai, e isto é de pai, eu sei, precisa um bom equilíbrio, um trabalho psicológico dentro, e uma consciência, e o pai continua tentando proteger, não permitindo que ele saiba das dificuldades que vai enfrentar no mundo, formando assim homens fracos, mulheres fracas, filhos fracos, que não têm uma personalidade definida, e que na primeira investida das dificuldades, ele cede às pressões. E aí no aspecto espiritual, nas primeiras investidas do mal, ele não sabe usar as armas espirituais, porque não foi conduzido à oração, não foi conduzido a uma comunhão própria com Deus. Deus não tem neto, Deus tem filhos. E esta também foi a preocupação de Moisés, de contar toda a verdade, com sabedoria, é óbvio. Ele relatou as falhas que os irmãos tiveram, para que estes, quando chegassem à terra prometida, não se esquecessem de forma alguma de que chegaram ali de forma miraculosa, mas que para que chegassem até ali, os pais passaram por momentos difíceis e perderam a oportunidade por não terem tido condições de administrarem os momentos difíceis. Foram murmuradores, resolveram blasfemar, questionaram Deus, não foram proativos, não tiveram fé, esperaram para ver e por isso não viram. Em meio a tudo que Deus fez através de Moisés, estes homens, mulheres, estas famílias não acreditaram. Então Moisés escreve Deuteronômio, preocupado em instruir esta geração da conquista,
a serem vitoriosos e não cometerem as falhas que os antepassados cometeram. A primeira grande lição para nós hoje é sermos objetivos e verdadeiros em enfrentarmos primeiro nós mesmos. Sermos objetivos e verdadeiros em todas as nossas ações e passarmos todas estas informações para os nossos filhos, para que gerações também sejam fortes e que não caiam ou incorram nas mesmas falhas nossas. Outra grande lição aqui é que todos nós dependemos unicamente de Deus e que precisamos preservar a nossa comunhão em oração e em ação também. Nós precisamos nos blindar. Outra grande lição, só neste início da mensagem aqui, é que quando nós herdamos uma promessa, nós não podemos esquecer as nossas origens e toda a transição, trajetória que passamos para chegarmos ao caminho da vitória. Isto vai gerar a gratidão, e a gratidão é o reconhecimento de que Deus que deve ser louvado em tudo na nossa vida. Então Moisés estava preocupado em preparar aquela geração. Eu tenho certeza que estes 7 dias, mesmo eu estando somente nos últimos 3, mas fazendo parte desta campanha, eu tenho certeza absoluta que estes dias foram preparatórios, proféticos para os nossos próximos 360 em média. Eu tenho certeza absoluta disso, que todas as palavras ministradas, elas ficarão guardadas no nosso coração. Como também tenho certeza que a gratidão a Deus por estarmos aqui, por termos rompido o ano, por tudo que Ele fez, inclusive pelas adversidades permitidas no tempo passado, serão a base e a estrutura para a nossa fé neste ano aqui. Então havia uma preocupação de Moisés. Você está com a mão aqui assim, com uma camiseta preta. Você poderia levantar a sua mão, por favor? Aqui assim. Pode levantar a mão que Deus vai te abençoar. Faça assim, por favor. Isto. Nós não nos conhecemos, e eu devo te dizer uma coisa. O Deus que servimos, Ele não trabalha na base da exposição de pessoas, certo? Então eu vou me dirigir a você no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor nosso Deus. A mão de Deus está estendida a teu favor esta noite aqui. Todos nós fomos trazidos por Deus, sim, mas você foi convidado por Ele. Eu estou me dirigindo aqui a um rapaz novo, com alguns conflitos, e que você precisa se autodescobrir, vencer estes conflitos, aceitar determinadas situações e romper bloqueio para conseguir andar. Parece que está tudo amarrado. Angústias, tristezas terríveis, e quando você se olha no espelho, parece que há uma deformidade, mas não é uma deformidade no caráter, é uma deformidade em conseguir conciliar-se internamente consigo mesmo, e aceitar algumas provas que são diferentes da minha. Então você foi crescendo em meio a condições diferenciadas, na estrutura da família, na condição do dia a dia. Isto foi te machucando, te fazendo diferente diante dos outros, nada que tem conotação de ordem sexual, certo? Te fazendo diferente diante dos outros e criando lacunas. Agora, já um rapaz formado, você está tentando romper esses empecilhos e essas barreiras, só que está cada dia mais difícil.
E aí entra a guerra espiritual. O adversário tenta zumbir no teu ouvido que para você não tem jeito, que não vale a pena lutar contra tudo e contra todos, que não é necessário perdoar, porque há um buraco aí em relação à condição até família. Você precisa ajustar isso, tem consciência, mas não consegue. Só que como o Senhor te convocou, Ele te convocou aqui para um processo de cura. Deus conhece a sua sinceridade com Ele. Deus conhece todos estes conflitos, Ele não te fez diferente. Você é um ser humano verdadeiro, criado e idealizado por Deus. E o Senhor hoje, Ele vai equilibrar e equalizar as tuas emoções. Ele vai te fazer descobrir-se por dentro. E nessa descoberta Ele vai mostrar que você é forte o suficiente para reagir. E na reação o Senhor Deus vai começar a te dar vitória. E você não será preso ao sistema. Tudo que aconteceu que não foi bom na família não vai te seguir, não vai acontecer com você. As coisas passarão a dar certo. Deus vai provar que Ele existe, que Ele te enxerga. Ele não precisa, mas é você que diz: eu preciso que alguma coisa sobrenatural mostre para mim que eu sou visto, porque eu não estou enxergando Deus, mas dizem que Ele existe. E Deus vai fazer você enxergá-lo nas coisas do dia a dia, e vai exaltar o nome dEle na tua história. Uma das grandes sinalizações é que Deus normalizará o teu sono. A partir de hoje, Deus normalizará o teu sono. Você não tem um sono reparador, é predisposto à insônia, a guerras internas durante a noite, a levantar parecendo que brigou a noite toda. Você não tem saúde de ordem estomacal, intestinal, você tem gastrite, úlcera nervosa. A mão de Deus está estendida te curando. É o primeiro sinal da convocação. Aí automaticamente o teu emocional vai mudar e o nome do Senhor será louvado na tua vida. Amém, meu querido? Canta e dá graça. Ufa, grande é o Senhor. Grande é o Senhor dos exércitos. Grande é o Senhor dos exércitos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor dos exércitos. Havia uma preocupação então em Moisés, em transmitir para aquela geração os fatos verdadeiros. Então ele começa contando toda a história, preocupado com aquele povo, e que o comportamento deles agora em Canaã fosse um comportamento diferente. Olha, nós oramos na luta, recebemos vitória e nos esquecemos. Ou eu estou enganado? É como uma dor de cabeça. Nós sentimos aquela dor de cabeça, tomamos um comprimido, eliminamos aquele problema, mas nós não passamos a fazer uma investigação ou até uma prevenção, porque toda dor tem um motivo. Nós não vamos fazer um trabalho de prevenção. Moisés queria que houvesse um trabalho de prevenção. Ele diz que a bênção e a maldição estavam ali a serem escolhidas pelo povo. Se o povo escolhesse servir ao Senhor, obedecendo, seriam abençoados. Se fossem desobedientes, as maldições estariam na vida deles. Preocupado com isso, Moisés deixou tudo muito bem relatado para aquele povo, para que eles não tivessem desculpa de dizer: eu não sabia disso. E agora no capítulo 32, se nós vermos lá o título do capítulo, é o último cântico de Moisés. Uma coisa que eu quero ressaltar: a comunhão de Deus com Moisés
mesmo quando o Senhor disse que ele não entraria na terra prometida, esta comunhão não foi comprometida. Moisés não foi revidar, Moisés não foi se esconder, Moisés não disse: eu não faço mais a obra de Deus porque ele me disse um não. Moisés não se tornou um líder frustrado e traumatizado. O bom é o fim de todas as coisas. O sábio Salomão nos diz isso. Deus sempre tem o melhor. Os pensamentos do Senhor sempre são os melhores a nosso respeito. Nós cantamos um hino aqui que diz que mesmo em várias vezes que caímos, a misericórdia dele falou mais alto. A lição que nós temos através de Moisés é que ele soube reconhecer o porquê ouviu o não de Deus, mas continuou fiel ao Senhor, em comunhão com o nosso Deus. Agora, nós vivemos momentos, eu não vim aqui doutrinar, eu sei o meu lugar. Nós vivemos momentos de alguns crentes, como diz aí dos dias atuais, com muito mimimi. Se as coisas não forem do jeito deles, eles se afastam de Deus. Se o líder não falar a linguagem que ele acha que deve ser dita, ele se afasta da igreja. Não, irmão. Deus tem o melhor para nós. O sábio irmão escritor de Hebreus diz que ele corrige aquele que ama. Seria como foi emblemático o não de Deus a Moisés. Só que tem uma coisa: naquele momento eles caminhavam rumo a Canaã terrestre. Era a promessa de Deus. Agora nós caminhamos rumo a Canaã celestial. Por isso que eu preciso me dominar, que os frutos do Espírito precisam estar em mim, para eu não tocar duas vezes a rocha quando Deus disser uma única vez. Eu devo ter fé, porque também agora as oportunidades, a oportunidade de entrada a Canaã eterna é uma, e eu devo aproveitar esta oportunidade, e eu tenho condições de desfrutar desta oportunidade, porque Deus nos provê de armas necessárias para tal. Mas vamos lá, no último cântico de Moisés, Moisés vai louvar ao Senhor, encerrando assim a sua carreira de cabeça erguida, missão cumprida e comunhão com Deus, inclusive deixando uma palavra de esperança para aquela geração herdeira. Moisés então ele começa enaltecendo a grandeza de Deus, convidando a natureza a observar o controle e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Eu amo quando Deus começa a usar Isaías na segunda parte do seu livro, do 40 ao 66, a segunda parte do livro do profeta Isaías, quando Deus iria pegar mais pesado com o povo, porque Israel tinha perdido a originalidade, também porque não deram ouvido a Moisés. As gerações não ouviram, não procuraram cumprir o que estava aqui. Isaías, no capítulo 40, nos versos 2, 3, ele convida a natureza a ser testemunha do que Deus iria falar à humanidade.
Isto é uma forma linda da poesia, mas ao mesmo tempo uma demonstração do controle de Deus e da majestade dele sobre todas as coisas. Moisés então ele começa enaltecendo ao Senhor e deixando ao povo um cântico de vitória e dizendo que ele continuava exaltando ao Senhor, que o Senhor era a rocha daquele povo, que o Senhor era perfeito em seus caminhos, verdadeiro, justo, que diante de todos os outros deuses não havia e não há outro Deus. Das misericórdias do Senhor renovadas com aquele povo que se corrompeu no meio do deserto, quando Deus convida Moisés a subir ao monte, e dali ele trazer as regras, as tábuas das leis, as regras, mandamentos, ordenanças. Na nossa vida, em tudo nós precisamos ter regras de comportamento. Às vezes isso é confundido com religiosidade. Não, eu moro em prédio, existe estatuto, e eu obedeço aquele estatuto nos horários de barulho, na vaga da garagem, porque caso isso não aconteça em outras mais coisas, eu vou pagar uma multa. Nós temos leis também no país que devem ser seguidas, até mesmo pela boa ordem que deve haver na sociedade. Se o irmão ler Números e Levíticos, vai ficar encantado como Deus preocupou-se com os mínimos detalhes para o povo sobreviver e conviver bem em todos os momentos. Moisés dizia assim: por tudo que Deus fez, corromperam-se. Lá quando ele sobe ao Sinai, onde Deus iria dar as tábuas da lei, este povo, porque Moisés demorou um pouquinho, levantam para eles uma serpente no deserto. Se não é a intercessão de Moisés, porque Deus disse: vou destruir tudo agora. Mas Moisés intercedeu a Deus, e Deus deu a oportunidade daquele povo recomeçar a história. Mas com tudo que Deus fez, eles permaneciam desobedientes, rebeldes, por isso perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Sim, mas agora Moisés faz uma recapitulação, ele relembra tudo, me fugiu a palavra, ele relembra tudo, e ele conta, como eu disse, detalhadamente, as grandes bênçãos de Deus para o povo no deserto, para que eles não errassem novamente. E o que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, irmão, você está lá na última fileira de cadeiras, com o braço cruzado, uma camisa vermelha. Eu quero que por favor levante a mão aqui assim. Lá na última fileira de cadeiras, é o irmão mesmo, faça alto. Daqui Deus me mostra o seguinte: um movimento na região do teu tórax. Pode abaixar a mão. Um movimento na região do teu tórax, como se fosse claridades que passam, indo e voltando. Aí o nosso Deus diz a mim que Ele está sendo seu cardiologista esta noite aqui. Deus tem te dado livramentos nos batimentos cardíacos. Inclusive uma miocardite estava querendo formar-se aí. A veia aorta também comprometida. Como eu não sou médico, parece que veias que irrigam sangue, que oxigenam-se no coração e que trazem a vida, queriam ficar tortas, vamos dizer assim. Isso trazendo dores nas costas, às vezes dificuldade respiratória,
mal-estar na cabeça, como se fosse pesada, mas a mão do nosso Deus, como cardiologista, agiu agora, e todos estes males que estão aí estão sendo repreendidos. Deus vai devolver um coração para o irmão restaurado, renovado, novinho, e o nome do nosso Deus será louvado na tua saúde. Então eu digo daqui no nome de Jesus, ser curado aí para a glória e honra do nome do nosso Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Aí o que me chamou a atenção, Moisés diz assim, olha: goteje a minha doutrina como chuva e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Quando nós falamos em doutrina, doutrina é um conjunto de verdades, de parâmetros de comportamento, com equilíbrio de justiça, em todos os aspectos na nossa vida, na vida diária, na nossa vida diante da sociedade, na religião, na filosofia que nós adaptamos ao nosso dia a dia, até mesmo nos nossos ideais, nas nossas ideologias de vida, de comportamento. Isto nós chamamos de doutrina. Como nós estamos falando na palavra de Deus, doutrina, Moisés queria dizer assim, olha, que o conjunto de verdades bíblicas que definem a prática e o comportamento diário da nossa vida espiritual, em condição de fé, possa estar embasado na palavra, sendo proativo para a nossa fé, e que isto seja prioridade na nossa vida, porque assim nós vamos agradar a Deus e receber dele de verdade a bênção que nós temos como promessa. Então ele queria dizer aos irmãos assim, olha, que diariamente houvesse uma chuva de palavra na vida deles, uma chuva de Bíblia, ou seja, que em todos os momentos do dia, em tudo que façamos, quer seja rotina, quer não seja rotina, nós possamos estar obedecendo os parâmetros que a palavra de Deus nos diz para aquilo. Deus está nos convidando a termos um ano de honra, sim, na obediência à doutrina da palavra. Este termo em algum momento foi até um tanto quanto distorcido, porque levava-se a ter ideia de que a doutrina era só o comportamento externo. Aí até alguma condição de roupa foi colocado como prioridade, como prerrogativa de cumprimento da doutrina. Inclusive eu respeito. Só que quando Moisés diz isso, nosso comportamento externo, ele reflete o nosso interior. Se a palavra de Deus estiver dentro de nós, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se a palavra de Deus estiver dentro de nós, é automático que o nosso comportamento em tudo, ele é orientado pela palavra. Eu vou saber me comportar em todos os ambientes, vou saber me vestir, é normal. Então isso era uma condição meio perigosa. Moisés estava preocupado em dizer aos irmãos que eles fossem atentos diariamente a se comportarem com o conjunto de doutrinas que define a fé
em Jesus Cristo. Paulo diz que o justo viveria pela fé. O justo viverá pela fé. Não é só a fé de não ter e saber que Deus vai prover. É a fé que nós temos, que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que estamos neste mundo, mas não somos neste mundo, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo em glória. Isto sim é viver a essência da verdade da fé. Eu não vi Jesus Cristo ainda, tenho certeza que o verei, mas enquanto não estou vendo, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está conosco aqui esta noite, e eu sei que Ele deixou para nós o Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, que nos conduz, nos adverte, nos chama atenção e nos auxilia a vivermos a doutrina verdadeira, que é a palavra em nós todos os dias. Ele queria dizer que haja chuva diária. Com isto, crescimento. Moisés queria dizer aos irmãos, quando entrassem na terra prometida, não retrocedessem de forma alguma, e que tivessem uma vida em processo de crescimento com Deus. Você tem medo de você? Antes fosse de mim. Você tem medo de você? Abre aqui para mim, Peri, por gentileza. Consegui. Obrigado. Deus não expõe. Eu sempre digo isso. E a sua vitória é a nossa, porque você é corpo. Deus me mostra como se você olhasse no espelho. Primeiro, não ficasse contente, não com o que vê lá, né? Não com a estética. Você conseguisse se enxergar inúmeras vezes no espelho. Você consegue ser 30 pessoas dentro de uma só. E muito medo você tem de você. Medo do ontem. Ainda hoje, você viveu medos terríveis. E você sente pressões espirituais, que às vezes parecem visuais. Parece que sombras te seguem, e vozes do além dizem alguma coisa no seu ouvido. Você não tem jeito, não vai continuar fiel, você vai ter recaídas, ninguém te ama. Estas balelas da palavra aí não tem efeito algum. Então são conflitos terríveis que geram tristezas e realmente fazem nada dar certo. É a opção, nada dá certo. Agora já está tendo dores pelo corpo, porque elas são psicossomáticas a esta guerra. Eu não te comparo a Daniel, nem eu, nós não podemos, mas a palavra de Deus nos diz que depois de uma determinada guerra que Daniel passou, na intercessão pelo povo, ele precisou descansar 7 dias. As visões espirituais que Deus mostrou para ele, inclusive as visões do arrebatamento da igreja que nós aguardamos. Então não te comparo a Daniel, mas você está numa guerra, num conflito terrível. Deus está mandando eu dizer a você, que por conhecer o teu coração, e por nestes rompantes de guerra, você dizer ao Senhor, que nem que se fosse, mas que você queria ficar com Ele agora, porque agora parece que você se tornou homem, não sexualmente falando, porque você já nasceu homem. Deus vai te honrar. O Senhor vai te dar vitória esta noite aqui. Há um peso, uma canga, um conflito e uma guerra. Primeiro você vai dormir. Pode deitar, porque hoje você vai dormir. E vai levantar amanhã, quando for necessário para trabalhar. Você vai dormir. E você vai levantar dizendo, eu dormi. Porque você dorme, mas você levanta dizendo que não dormiu, da guerra que é canseira. Depois o Senhor vai te dar autocontrole. Você vai conseguir acertar e ajustar histórias com pessoas dos teus últimos anos. Você vai conseguir.
Você vai conseguir perdoar e você vai ser perdoado. Isto envolve toda uma história emocional, familiar, sentimentos. É um peso. As pessoas com isso, elas te darão crédito, não é dinheiro não. Elas acreditarão em você, te darão uma chance, que é o que mais você quer. Que as pessoas te deem uma chance e não te tarjem aquele, aquilo, porque é a tarja que você anda na cidade. As pessoas te olharão diferente, porque o brilho de Cristo vai fazer parte do seu dia a dia. Então você não vai morrer agora para ser salvo. Deus vai te dar a oportunidade. Aí, com todos esses ajustes, a mão de Deus vai se estender sobre a sua história profissional financeira. Inclusive você vai quitar situações. Pode ficar em paz, porque Deus vai criar o ouro e a prata e você vai quitar situações. Como? Não tem como não tem como, mas o Senhor criará situações e você vai quitar. Aí vai vir a prova de que Ele te guardou, te preservou para uma grande obra. Há marcas no teu corpo que denunciam ontem, não são estas tatuagens não. Seria mais fácil de resolver o problema. Há marcas emocionais internas, marcas de livramento. O Senhor se revela a você esta noite e Ele diz: eu vou te dar vitória. Queiram ou não queira o inferno, Deus te dará vitória e será louvado o nome dEle na tua vida. Amém. Moisés dizia assim: que haja chuva. A chuva é o que traz o crescimento, é o que fortalece a terra e faz com que as plantas, a alimentação cresçam. Ele queria dizer assim, olha, que a chuva da palavra de Deus verdadeiramente traga um crescimento à história de vida de vocês no tempo de conquista da terra prometida. Nós não estamos na campanha da primícia, não estamos declarando de forma profética que o ano que nós entramos e que hoje é o 7º dia é um ano de vitória para nós. Então eu declaro para você que a chuva da palavra de Deus vai fazer você crescer espiritualmente e automaticamente vai fazer todos os seus planos, metas e objetivos também crescerem e gerarem e alcançarem o fruto que a semente foi lançada. Aí ele dizia assim para os irmãos também: que a minha palavra dita destile a vocês como um orvalho. Orvalho são gotas de água que caem durante a noite e que elas ajudam as plantas a eliminarem o excesso de gás carbônico. O gás carbônico é essencial para a fotossíntese da planta. Em excesso, ele pode desequilibrar o crescimento da mesma, gerar uma reação contrária. O orvalho vem para eliminar o excesso, hidratar e completar a saúde da planta. Que o orvalho do céu, diariamente durante o ano, elimine as toxinas das lutas do dia a dia, e que fiquem somente as experiências de crescimento da luta que vencemos naquele dia, porque nós não dizemos matamos um leão por dia. Alguns matam mais, 1.000, 2.000, alguns matam mais,
Meu querido, de braço cruzado ali, camiseta branca. Eu vou usar um termo que eu não gosto. Para mim é o pior sentimento que existe. E a Bíblia me diz isso. A inveja, ela apodrece, né? Apodrece os ossos, enfim. Você não é invejoso, você é vítima de invejosos. E oportunidades são tiradas. E tudo que começa a dar certo, logo se juntam. E por conta da inveja, surgem perseguições. Então são quase 10 anos de uma batalha profissional financeira, de ganhar 2 e perder 4, ganhar 4, perder 8, não estabilizar. Você é herói, cara, você é herói, porque eu me dirijo a um moço novo, mas a tua formação merece um aplauso, porque você tem caráter, e você é resiliente e insistente, e você não guarda ressentimentos, você perdoa com uma facilidade terrível, uma manteiga derretida. Mas a mão de Deus manda eu te dizer que Ele está entrando nesta guerra aí. O Senhor vai destruir invejosos, inimigos. Ele vai ressarcir os teus prejuízos. Sim, quem te deve não vai te pagar, quem roubou oportunidades não vai te devolver. Mas a mão do nosso Deus está estendida. E Ele vai criar portas novas, com chaves pequenas. Sabe por quê? O Senhor me mostra um maço de chaves entregue nas tuas mãos. Elas são pequenas e frágeis. São portas que os invejosos rejeitam, não querem. Mas elas virão às tuas mãos, elas são profissionais, elas virão às tuas mãos. Você tem habilidade na tua profissão, você é reciclado na tua profissão, você é correto na tua profissão. E estas portinholas ditas pelos teus inimigos são verdadeiros portais celestes abertos para você esta noite aqui. No decorrer do mês Deus vai te dar sinais, no decorrer do ano também. E você, do seu jeito, eu não estou te expondo, fez um voto, um propósito financeiro com Deus, e Deus manda eu te dizer que Ele vai te honrar. Você vai encher o envelope da casa do Senhor, e você vai trazer a quantia dobrada do que você disse, porque as portas serão dobradas, e o nome do nosso Deus será louvado na tua história. Canta e dá graça. É para Jesus? Então bem alto. Moisés queria dizer aos irmãos que o orvalho que hidrata, que dá saúde à planta e que retira o excesso do gás carbônico que iria comprometer o crescimento da mesma, vindo do céu, todos os dias, fosse presente na vida daquele povo em Canaã. Aí eu disse que o orvalho da palavra de Deus não falte em nenhum dos próximos dias para a nossa vida em 2024. E que os excessos, os nossos excessos, porque às vezes nós nos excedemos até nos investimentos, nos precipitamos, não é? Nos precipitamos. Há uma novidade, servo do Deus Altíssimo. Há uma novidade para esta denominação aqui, Peri. Há uma novidade do céu, no que se diz respeito a um prédio para o povo adorar a Deus. Aí o Senhor está mandando eu te dizer, no momento, não invista muito aqui. Eu não posso te dizer que Ele vai te dar este prédio, ou que Ele vai te dar um outro prédio. Mas eu posso dizer em alto e em bom som, o Senhor diz assim: segura um pouquinho aí o freio de mão,
Não faça nenhum investimento aqui a não ser o básico necessário, porque há uma surpresa de Deus para esta terra aqui. Servo do Deus Altíssimo, Deus dará um prédio moderno a vocês. Tem vidro neste prédio moderno, com vidro de primeira qualidade. Tem piso branco de primeira qualidade, claro, de primeira qualidade, e poltronas extremamente confortáveis. Ele está trabalhando com urgência para isto acontecer. Agora eu volto a afirmar, Ele pode te dar este prédio agora, e aí ser feito as adaptações do que Ele está prometendo, mas Ele pode também, como vai, criar caminhos de quantias de dinheiro, e Ele vai fazer acontecer um grande movimento, e o nome do Senhor será louvado. Aleluia! Eu estou dizendo o que Deus está me dizendo. Quem sou eu para te dar ordem? Eu sei o meu lugar. Mas nem um galão de água compre. Não, porque há uma surpresa. Tu vais levar um susto. Vai ficar branquinho assim na hora. Sabia, Mauro? Vai ficar branquinho, como a roupa da nora dele ali, do susto. Mas é um susto bom, é surpresa do céu. Deus vai surpreender você. Ele está mexendo em mentes por aí. Ele vai movimentar bolsos, e vai ser louvado o nome do Senhor aqui. Outra coisa interessante, este nome vai ser fincado lá no continente africano. A Avalanche Church vai ser fincado lá no continente africano. Vai, como eu não posso precisar, se haverá uma congregação, porque Ele é poderoso para tal, mas que lá haverá uma provisão do céu para aqueles irmãos, vinda daqui, vai, porque Deus vai fazer um rebuliço, e será louvado o nome dEle. Anda, canta, lava, sede e água. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus me mostra, lá na minha denominação, a gente diz revistas de escola dominical. Pastor Peri, Deus me mostra revistas. Elas são revistas para ensino. Um processo de conhecimento da palavra vem chegando para cá, não que não conheçam, mas um processo, uma novidade do céu, uma ordem, um comando novo Deus vai te dar. Isto envolve um aprendizado de palavra extraordinário. Deus vai aumentar a quantidade de cultos aqui. E num destes seguirão temas muito bem elaborados, com acompanhamento lá na revista, ou quem sabe, como chama, no papel. Como chama quando tem na apostila, isso. Na apostila, Deus vem trazendo coisa nova para cá, dentro da palavra. Com isto, vai ser gerado pregadores da palavra, onde o nome do nosso Deus será louvado nesta história. Aleluia. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu posso te dizer em alto e em bom som, essa quantidade de gente vai dobrar, porque Deus é que vai fazer isto acontecer. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, para eu nunca entregar uma mensagem para o pastor da igreja, diante da igreja. Eu não sei o porquê que ele me ensinava isso, não quero saber. 99% dos momentos eu obedeço, mas tem hora que Deus diz, quebra o protocolo, então eu tenho que primeiro obedecer a voz de Deus, e seguir sim os conselhos do meu pastor que já dorme no Senhor, que não há um dia que eu esteja no púlpito que eu não lembre dos conselhos dele. Deus fará coisa grande aqui dentro, no sentido de quantidade de pessoas, e aí as apostilas aprimorarão a qualidade, e o nome do nosso Deus vai ser louvado nesse negócio aí.
que diariamente durante o ano não falte o orvalho da palavra na nossa vida. Como eu disse, o orvalho ele vem durante a noite. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Em vias de regra, não é à noite que nós fazemos o nosso balanço do dia e concluímos o que aprendemos, as falhas que tivemos. Não é durante a noite também que o nosso corpo é reabastecido para enfrentar um próximo dia? Olha a beleza da palavra de Deus. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quando eu me predisponho a aprender, a crescer e a permitir que isto gere em mim mudanças, porque não adianta eu vir à igreja, eu tenho mais de 50 anos, nasci e me criei na igreja, mas se Jesus voltar agora, não tem como eu dizer, eu nunca desviei, não sei o que, meu pai, minha mãe, não, é eu e ele, pronto. Então por isso que eu tenho que crescer e colocar em prática. Não é durante a noite. Ela não diz, uma noite mostra sabedoria a outro, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Salmo 19. Inclusive num dos versículos, ele diz assim, Davi, expurga, retira da forma mais profunda, depura no meu sangue espiritual aquilo que não provém do céu, expurga de mim tudo que nem mesmo eu sei que deve ser tirado. Durante a noite é momento de reflexão. Por via de regras, nós trabalhamos durante o dia. Durante a noite, no momento da janta, e isso deve ser levado em consideração, é hora da família se reunir, ouvir dos meninos, das crianças, dos jovens, ou do esposo, da esposa, como foi o dia. Não é assim que nós fazemos? Fazermos uma refeição durante a semana e até mesmo nos finais. Não é a hora que nós temos uma disposição ou uma oportunidade melhor na flexibilidade dos horários para virmos servir ao Senhor. Então não é a hora que nós somos ministrados. Então cada uma das noites vai nos trazer a reflexão, a mudança, a sermos diferentes. E no próximo dia, um dia faz declaração a outro, nós já levantarmos agradecendo, dizendo, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. E prontos para a batalha. Imagine com o orvalho, que retirou o excesso daquilo que faria mal, que renovou e hidratou. Nós não somos renovados na força através do sono. Renovou, hidratou, e o orvalho trouxe saúde, para que houvesse o crescimento progressivo. Que seja um ano que não falte o orvalho do Senhor na nossa vida, e que diariamente cresçamos no conhecimento a Ele e na prática da doutrina. Amém, meus queridos?